noite. Ô, Davi. Diga lá. Hoje tem, Davi. Ela. Prepare-se. Simpatizantes de Perpétua Dantas começaram a deixar o governo. É bomba. Eita. 75 mil doses. Caruaru tem de reserva. Eita. Olha só. Zé Queiroz deu bobeira. E aliado foi para Fernando Rodolfo. É bomba. É um negócio danado. Deixa eu começar pela vacina. Ô, Davi, Oi. vá, pode começar. Não, pela vacina. Nós temos aqui, pelo menos até agora, viu? Até hoje, mas vai chegar mais aí. Porque 5 milhões e 100 mil doses chegaram da Pfizer e serão distribuídas pelos estados brasileiros. Eu quero acreditar que o Caruaru receba entre 35 e 50 mil doses. Dessas, talvez 300 mil vacinas que o estado de Pernambuco vai receber. Davi, Oi. já que você está falando de vacina, às 12h18, o governo do estado anunciou a chegada de 232.830 doses da Pfizer-BioNTech. Pronto. Dessas 238, já que eu imaginava aproximadamente umas 300 mil, você bota para Caruaru entre 20 e 25 mil tranquilamente. Aí vai se somar ao que já tem. Porque foram recebidas até agora 421.032 doses, não é? Aplicadas 345.737, com um saldo de 75.295. Como tem a terceira dose aí, Caruaru já pode continuar a fazer o trabalho já. Você está lembrado do que eu disse? No cálculo que a gente fez, bem antes de qualquer coisa, e sabedor, imaginando intuitivamente como nós estaríamos caminhando em relação à vacina, eu disse que Caruaru em setembro praticamente estava todo vacinado. E pelo cálculo que eu fiz, refiz, diante do que eu disse há 2 meses ou 3 meses, Caruaru, para a realidade do que eu acompanhei, tirando as crianças, certamente, que eu no raciocínio não coloquei a questão das crianças, de 18 anos acima, não coloquei de 12 a 18, não é? Caruaru estaria somente, para completar o meu raciocínio, 30 mil doses. Que esse mês de setembro a gente acertou na mosca. E mais uma vez digo, Caruaru, para a terceira dose, que já tem uma sobra considerável, um saldo considerável, mais do que vai chegar, pode partir na frente, porque os idosos serão os primeiros a receber essa terceira dose. Então, Caruaru pode certamente caminhar na frente. Então, só não vacina se não quiser. Só não cumpre essa meta se for incompetente. Mas se for competente, cumpre essa meta sem problema nenhum. Então, está aí a questão da vacina na capital do Agreste, recebendo mais. Vamos ver quantas vacinas Caruaru vai receber para a gente somar e esperar também que outras possam, porque a AstraZeneca, eu acho que essa semana já começa também o trabalho de fornecimento de vacina da AstraZeneca. Vamos aguardar para a gente ver como fica essa situação. Um outro detalhe que a gente tem a considerar é em relação à questão da composição de Raquel Lira, né? Gil Bobinho. Ele foi candidato pelo lado de Raquel Lira. E, naturalmente, eu, inclusive, divulguei essa notícia aqui, nesse horário, de que o Gil Bobinho, a exemplo de Eduardo Borba e outras pessoas mais, Felipe de Cachoeira Seca, eles estariam quase definidos com Vônei e Zé Queiroz. E aí, não sei por que a demora, não se chegou a um consenso, e aí, final de semana, a notícia é confirmada de que o Fernando Rodolfo, estaria, naturalmente, definindo sua situação com Gil Bobinho. E, na verdade, pelo que se divulgou nos blogs e na imprensa toda, a confirmação é dessa notícia. Gil Bobinho vai votar em Fernando Rodolfo, não sei qual será o candidato a deputado estadual. Nem sempre será o do Fernando Rodolfo, que, na verdade, ele deve ter alguns outros, não é apenas um, vai ter alguns candidatos a estadual. E aí vai dobrar nas cidades, cada uma é uma realidade, cada uma é uma conveniência, a gente não sabe dizer. Mas o Gil Bobinho fortalece naturalmente a candidatura do Fernando Rodolfo, que verdadeiramente precisa muito, mas muito mesmo, para chegar à votação que teve aqui em Caruaru,
Ele precisa ter muito mais gente com ele. E uma coisa ruim para o Fernando Rodolfo, se acontecer, é a confirmação da candidatura do Douglas Sintra. Se o Douglas for candidato a federal, atrapalha muito o Fernando. Ele teria que fazer o trabalho forte em Garanhuns, que são duas cidades polos, né? Caruaru e Garanhuns. Eu já estou dizendo que Caruaru, a situação dele em relação ao passado não é boa neste momento. Estou falando agora. Mas, de repente, quem sabe, ele vai definindo, vai se fortalecendo, chega a uma realidade diferente. E Garanhuns. Mas também tomei conhecimento, está entendendo, que ele está trabalhando muito e tem muitos apoios e muitas articulações sendo feitas em outras cidades no estado de Pernambuco. Então, o que ele está perdendo aqui, está ganhando lá. É uma eleição difícil, complicada, e não só como o Fernando, outros estão aguardando qual é o modelo que vai. Depois que o modelo ser definido e você saber qual é o grupo que você vai participar, aí é que você vai ter uma ideia do que preciso ter para concorrer. Deu para entender? Ô, Davi. Então, está todo mundo aguardando. Mas vamos ver se de repente isso aí vai para frente, né? Vamos lá. Agora, se eu não me engano, teve um desafio aqui no Mesa Redonda, Sim. Não foi? Ele disse que tinha mais votos do que eu vou, né? Em Caruaru, né? Sim, em Caruaru, é. Ele disse que teria mais votos do que eu vou, né? Ele fez esse desafio e eu já tenho, inclusive, aí se o Fernando tiver interesse, ele me diz que a gente coloca a pessoa naturalmente para ir com essa aposta. Eu tenho gente que vai apostar nessa parada. Aí ele diz aí tudo naturalmente, né? Não só em relação ao vô de Queiroz, como também ao Fernando Rodolfo, qualquer um que seja, aquela história, casado, tem que casar. Negócio de boca, São Benedito do Norte terminou sendo esfaqueado, tem que ser casado. Então, se quiser, beleza, entendeu? Vamos embora, vamos para frente, ver se vai dar ou não alguma parada, não é? E, final de semana, não poderia ser diferente. Vamos fazer um retrospecto dessa notícia da Perpétua Dantas. A gente vinha colocando situações de insatisfação, eu venho acompanhando o caso, falei acerca da insatisfação que ela teve do ponto de vista de não ter sido indicada por Raquel, a presidenta da Câmara de Caruaru. Raquel a chamou, disse, não, a vez é de Bruno, e aí deu a força ao Bruno, assim como deu força a alguns, na época, pré-candidatos, hoje vereadores, que são vereadores porque a Raquel botou a mão por cima, né? E acertou situações de liderança, etc. e tal. Então, a Perpétua começou, né, a ficar insatisfeita, a colocar o discurso dela, que é um discurso já conhecido, né, não pode ser diferente, ela em cima daquela questão da sociedade, da preocupação com as coisas, as causas públicas, a questão de ver a situação do social e tal, e colocando claramente, dando até uma resposta para aquelas pessoas que certamente fazem um comparativo, ela no partido que está, que não tem nada a ver com a característica dela, mas ela claramente, inteligentemente diz, não, eu estou no partido buscando e pegando apoio daqueles que defendem as minhas causas, não é? Que são as causas sociais, etc. e tal. Então, ela está no partido. Eu acho que só fica no partido até quando, digamos, for possível ficar. Eu não acredito que ela permaneça no PSDB. Ela não vai sair agora porque seria prejuízo para ela sair do partido. Então, uma disputa para a reeleição, que eu não acredito, se muito se falou que ela poderia ser candidata a estadual, eu não acredito nessa possibilidade dela ser candidata a deputada estadual. Ô, Davi. Oi. Agora, deixa eu perguntar a você. A janela para vereador mudar é na eleição de prefeito e vereador ou é na eleição de deputado? Não, de prefeito e vereador. Não é? Então ela só pode mudar em 2024? Sim, eu acho que sim. Ela só poderia estar nessa janela de vereadora. Não é? Agora não poderia. E ela poderia ser candidata a deputada a qualquer momento se ela fosse no PSDB, a não ser que exista, né? Digamos, um acordo, uma autorização, porque muitas vezes o partido facilita e o partido tem o poder para isso. Mas se for literalmente obedecer à regra, ela não teria essa condição. E eu não diria nem por isso, viu? Eu não diria nem por isso. É porque o Zé Queiroz é candidato a deputado estadual.
Eu tenho candidato a deputado estadual, vou, né, federal. Então isso está definido. O Zé Queiroz já disse aí no Mesa Redonda, da prefeita da Rádio Cultura, que é candidato. A história de vice, governador, senador, não tem essa história, não quer. Ele vai ser candidato a deputado estadual. Então aí chocaria, né? Ah, mas Perpétua seria cauda. Não é interessante para um Zé Queiroz no partido do PDT, que a gente não sabe como é a regra ainda, mas não é interessante com uma Perpétua disputar a eleição, né? E mesmo que você venha a imaginar ou a entender que ela seria uma cauda. É muito mais fundamental e interessante ele ter o apoio dela para deputado estadual, assim como acredito que será. Então, Perpétua se assume, Zé Queiroz e Vôlei, o que estava faltando, né? Que ela deixava assim, meio transparecer, que não era bem assim, o irmão já está lá, o que me parece o cunhado ou o primo também já está lá com o Zé Queiroz, está todo mundo lá. E aí Raquel fica fora. Aí o que é que acontece com isso? E o que é muito natural? Bombardeio. De quem? De quem? Perpétua. Não, meu filho, bombardeio de Raquel. Sim. Bombardeio em cima dela. Bombardeio. Eu recebi informação que 2 pessoas já saíram. E aí entenda, viu? A Perpétua, como eu vinha dizendo, ela estava muito bem no governo. Muitas coisas. Quando eu digo coisas, entenda, empregos, né, cargos. No governo, inclusive cargos bons. Inclusive cargos bons. E aí você diz, não, mas não pode, porque a pessoa que eu recebi informação começou a ficar preocupada, chorando, porque é apenas uma zeladora. Né? Mas não interessa, a política é assim, infelizmente é dessa maneira que é a política. É dessa maneira. Então, a Raquel Lira, ou outro qualquer, jamais poderia deixar, até porque as pessoas aliadas não iriam aguentar, não iriam aceitar essas questões. Porque existe uma dificuldade enorme para a composição de empregos para as pessoas aliadas, e as pessoas que saem do ninho, a exemplo de Perpétua, elas vão continuar tendo a condição de indicação, de manutenção de cargos? Vai ser complicado. Então, aí, lamentável, profundamente lamentável, mas essas pessoas vão perder os empregos, porque Raquel vai tirar devagarinho. Davi. Não vai tirar totalmente assim, mas vai tirando e eu vou dizendo aqui. Oi. Já que a gente está falando dela, que foi destaque no Mesa Redonda, no nosso portal de notícias da Rádio Cultura, em vários blogs aqui de Caruaru, dizer que amanhã ela vai estar frente a frente com Elaine. Cultura Entrevista, Perpétua Dantas, aqui a partir de 1h40, 1h30 da tarde. Pronto, ela vai confirmar aquilo que ela disse naquela participação que teve, de 5 ou 10 minutos no Mesa Redonda. Vai confirmar o mesmo discurso. E aí pode ser que amanhã Elaine já tenha mais subsídios em relação à questão das pessoas indicadas por elas. Vamos questioná-la também, então, sobre isso, Davi. Vamos questioná-la sobre isso também. Exatamente. Eu digo assim, pode ser que amanhã você já tenha mais... Se eu tiver alguma notícia sobre as perdas, aí eu lhe passo amanhã. Maravilha. É para você colocar para ela, certamente, e ela vai ter que dizer que... eu não vou antecipar a resposta dela, mas não tem como. Aí, a não ser, eu digo, se isso acontecer, é uma coisa sugênere. Raquel, da maneira que Perpétua saiu, inclusive dizendo claramente, essa história de dizer, faça isso e eu fazer, comigo tem essa história não. Vamos discutir, vamos conversar, vamos dialogar. Esse foi o discurso da Perpétua em relação a Raquel. É porque a Raquel faça isso, vou fazer? Não é assim não. Venha cá, tenha calma. Vamos botar os pontos do juiz direitinho para a gente ver. É o seu discurso dela. Quer dizer, é uma pessoa independente, é uma pessoa de grupo, mas tem que discutir as questões. Foi isso que ela colocou. Então, vamos aguardar, vamos esperar para a gente ver o tamanho do prejuízo. Porque tem um detalhe. A gente não sabe ainda o tamanho do prejuízo eleitoral. Não sabe. Não sabe. Ainda não. Mas vamos saber. Aí eu também não sei qual foi o tipo de acordo, né, que foi estabelecido. Isso é uma coisa muito delicada, que nem muita gente se abre acerca disso. Mas de uma coisa você pode ter certeza que vai estar no discurso dela com Elaine Dias na próxima amanhã, né? Terça-feira. Amanhã. Não, isso. O Zé Queiroz é uma pessoa que vai dialogar, ele está realmente compactuando com a minha, naturalmente, ideia sobre as causas sociais, e por isso é o diálogo, e isso aí certamente vai estar, sem dúvida nenhuma. Mas eu estou falando do ponto de vista de perda. Pessoas que ela indicou que vai perder, se ela vai ter brecha aonde?
Em quê? Em qual setor? Para poder, na verdade, recuperar parte dessa perda, que seguramente, se ela não recompor isso, é prejuízo político do futuro. As mensagens aqui no Facebook, no WhatsApp e também do nosso canal no YouTube. Newton Júnior está ligado aqui no Facebook. O José Pimentel desejando boa tarde, direto de Bom Jardim, Pernambuco. O Gustavo Arruda está dizendo à esquerda, passando vergonha como sempre, né? Deus, pátria e família, o Brasil acordou. Parabéns, Davi, pela análise da manifestação que não houve. O povo acordou. É aquilo que eu disse. Eu disse o que realmente foi verdade. Qualquer discurso diferente do que eu vou dizer, dentro daquele princípio que eu sempre coloco de respeitar, mesmo não sendo verdade em relação à minha opinião, mas eu tenho que respeitar. O verdadeiro discurso, a realidade foi essa que eu estou lhe dizendo. Eu vi imagens de muitas coisas, dos 30 canais. E não é diferente daquilo que eu disse em relação ao Bolsonaro, né? Claro. Foi muito fraco mesmo. Está precisando fazer mais coisa para poder a gente imaginar que vai ter. Bolsonaro teria que ter medo. Nesse momento, por essa movimentação, amigo, sinceramente, falta muito para poder se ter medo. Ivan do Boa Vista diz, boa tarde, do jeito que vai, Ciro Gomes vai ter mais voto que Bolsonaro. Tudo pode. Na política tudo é possível. É bastante uma coisa que Bolsonaro faça que, na verdade, o país entenda diferente. E aí vem de baixo para cima. Pode. É fácil? Não. Mas pode, tudo pode. Aqui a Maria Sueli está dizendo, Davi, nas urnas é que se decide uma eleição. Você sim está equivocado. Como eu não entendi. Maria Sueli está dizendo, Davi, nas urnas é que se decide uma eleição. Você está equivocado. Sim, mas eu estou equivocado por quê? Eu sei que nas urnas, as urnas decidem a eleição. Ou seja, a eleição é que vai dizer o dia, na urna, quem está o voto. Eu sei disso. Mas onde é que eu estou equivocado? Eu estou colocando no comparativo. Porque é como eu disse, sabe, amiga? Eu não posso fazer uma análise do fato quando ele ocorrer. Eu tenho que dizer alguma coisa. Eu tenho que me basear em alguma coisa para dizer algo. Porque se eu for esperar a eleição acontecer, você não comenta. Você apenas vai começar a divulgar as notícias. E eu estou me baseando nas movimentações. Então, para Lula ter chance, diante do que a gente está vendo em relação à movimentação de Bolsonaro e Lula, é preciso o PT acordar e ir para a rua com o pessoal ou partidos que entendam o que tem que acompanhar e você, no mínimo, fazer fronte. Você botar gente na rua. Porque o Bolsonaro vai e bota um bilhão de gente na rua. Aí você vai e não bota 100 mil. Aí como é que eu posso comentar e dizer que eu vou acreditar numa vitória de Lula ou de quem quer que seja? Agora, se Lula botar gente na rua, igual, não precisa ser igual, não. É similar. Aí é diferente. Então, eu me baseio fundamentalmente nesse ponto, para poder dizer que é difícil. Eu não disse aqui que Bolsonaro vai ganhar e nem disse que Lula não tem condição de ganhar. Eu estou falando e analisando para e passo os acontecimentos. Hoje, no momento, fica muito difícil para a gente dizer, pelo menos do ponto de vista de comentário, que Lula teria chance. Davi. Muito difícil. Hoje. Amanhã é outra história. E já tem data, viu? Dia 2 de outubro, está aqui no site do PT. É dia 2 e dia 15, né? Você fala especificamente do PT, né? Está dizendo aqui, a coordenação da campanha Fora Bolsonaro divulgou nota oficial nesta sexta, dia 10, anunciando a realização para o próximo dia 2 de outubro de nova manifestação. Pronto. Então, veja, dia 2 de outubro, movimentação do PT, entenda PSOL também. Eles trabalham juntos. O PCdoB é misturado. O PCdoB pode participar, mas também está em todo canto. E outros partidos podem, na verdade, fazer parte dessa frente. Podem fazer, tipo PSB, né, Rede, e por aí vai, outros partidos. Mas vamos se fundamentar naquilo que é o PT. Entenda, PT, PSOL. Então, essa movimentação, que inclusive tem um tempo enorme para se divulgar e chamar o povo. Então, essa movimentação do dia 2 de outubro, não é? Que tem tempo pela frente, a gente vai voltar a analisar, me baseando no que vi. Eu vi Bolsonaro e vi MBL e Movimento para a Rua e partidos ali contra Bolsonaro. Tá? Esse comparativo eu já tenho, eu quero ver o PT. Aí eu quero ver o PT, se a terceira via assim entender que deve fazer um movimento, também faça, está entendendo? Para poder a gente fazer uma análise. Aí a gente vai ter uma ideia
de, na verdade, o que pode ou não acontecer na eleição. Sei lá? Sei lá! Um abraço, Davi. Até amanhã.